Estamos aqui novamente, importante não pararmos de estudar, sobretudo vocês que estão no terceiro ano, as datas do Enem já foram assinaladas, não há tempo a perder, daqui a pouquinho toda essa situação vai cessar e nós vamos voltar a ter as nossas aulas lá com aquele aconchego, né, de estarmos juntos, mas até lá a gente precisa tornar fôlego. E sabemos nós que uma das coisas que muito pesa dentro do processo seletivo do Enem é a redação. Ela pode levantar a minha nota ou não. E muitos dos alunos, quando você passa um tema, a maior dificuldade é como eu começo. Alguns têm umas fórmulas prontas que caem no senso comum. Outros não conseguem nem elaborar através dessas fórmulas prontas. Pega o tema, fica olhando ali e nada sai. O importante quando você recebe da banca o tema, você pensar no que você sabe sobre aquele tema e vai anotando em tópicos, para daí você construir o seu texto. A parte da introdução é um momento muito importante da redação do texto, porque ela vai trazer para o indivíduo o caminho que ele vai seguir no resto do texto. E uma introdução bem elaborada não significa introdução sofisticada, você pode fazê-lo de maneira muito simples, ela vai fazer com que o seu texto todo venha se desencadeando com muita concisão, com muita precisão, né? Abordando os temas do jeito que a banca pede. O importante, sempre lembrando que o Enem pede que quando você vai fazer o seu texto, você não fique preso a apenas um tipo de ideia. Você tem que trazer mais de uma, né? Que aí ela vai demonstrar que você tem conhecimento de várias vertentes, né? de vários assuntos, várias temáticas. Eu falei de biologia, falei de história, falei de literatura. Isso é bastante importante, que ela também, aí, com isso, está analisando o capital cultural do aluno. Eu sempre selecionei, né, na nossa apostila, tem vários exemplos lá. Vocês deverão depois olhar a apostila, os vários exemplos. Eu selecionei alguns que nós vamos olhar com mais profundidade. O primeiro que nós vamos ver é definição. Eu tenho o tema e eu inicio o meu texto definindo. Por exemplo, se você tivesse que falar sobre a questão como vocês tiveram que escrever sobre o bullying, começaria a sua redação definindo bullying. Colocaria lá qual é a definição. Só precisa ter cuidado com duas coisas. Primeiro, definição tem várias. Então você tem que ter certeza da definição que você vai postar. E segundo, quando você define, em algum momento lá no texto, isso aparece como uma parte da tese. Você vai ter que mencionar essa definição. Tá? É importante isso. Então, ela, por um lado, ela é positiva, mas tem que ter cuidado que você não pode abandonar essa definição e não mencioná-la em alguma parte do seu desenvolvimento. Aqui eu defini mito. Eu disse que mito, aí eu trouxe um tipo de definição. Entre os povos primitivos, é uma forma de se situar no mundo, isto é, de encontrar o seu lugar entre os demais seres da natureza. Definir. A partir daí eu começo a trazer a minha tese, que é a minha marca de autoria. É um modo ingênuo, fantasioso, anterior a toda reflexão e não crítico de estabelecer algumas verdades que não só explicam parte dos fenômenos naturais ou mesmo a construção cultural, mas que dão também as formas da ação. Aí a autora está aqui. Eu peguei um trecho que essa autora começou o texto dela fazendo a definição de mito. Então, por exemplo, vocês vão falar sobre violência. Pega uma definição. Ah, mas Janete, na hora eu vou lembrar a definição? Gente, a prática vai fazer com que você assimile algumas ideias, para que você, lá na hora da prova, ela esteja lá na sua mente para você relembrá-la. Isso é importante, por isso a prática. Quem não pratica, não vai conseguir ter essa habilidade. Lembre-se, duas coisas são importantes. Você não escreve sobre aquilo que você não conhece e você não consegue habilidade se você não fizer a prática. Uma outra definição que é muito boa é você fazer questionamento, você fazer perguntas. Só tem uma coisa, tem que respondê-las ao longo do texto.
Então eu trago, muito se discute sobre a existência de uma identidade cultural do brasileiro. De fato, em contexto de globalização como que vivemos, as dúvidas sobre as marcas de uma verdadeira brasilidade tendem a surgir. Olha a pergunta. Nesse sentido, cabe perguntar: o que é identidade cultural? Estamos vítimas da dominação estrangeira? Podemos perder nossas principais características? E é possível se opor à globalização reafirmando novos traços? Na realidade, o texto aqui colocou 4 perguntas. Não há necessidade, você podia trabalhar com 3 e respondendo-as ao longo do seu texto. Então você já teria o roteiro de como você vai fazer. Uma você vai falar: estamos sendo vítimas de dominação estrangeira? Um parágrafo. Podemos perder nossas principais características? Outro parágrafo. Perceberam, então, que quando você faz pergunta, 2, 3 perguntas, você vai respondendo lá no parágrafo de desenvolvimento e você já tem um roteiro. Não vai ficar lá, o que eu falo agora, você já sabe. Lembre-se que quando você for fazer essas perguntas, você tem que embasar seus argumentos com algum elemento externo, que no caso são o quê? Os dados estatísticos, os exemplos, os fatos do cotidiano, uma alusão histórica, uma citação, às vezes, de um filme, de um livro. Isso aqui vai embasar seus argumentos. Os argumentos não podem ser sustentados apenas com as suas ideias. E uma terceira é citar argumentos. Essa é a mais comum que as pessoas fazem, né? Elas pegam 2 argumentos e citam, né? Então, por exemplo, aqui o tema é Estatuto de Desarmamento. Começa: atualmente os brasileiros parecem ter que se conformar com uma triste realidade que ligam. Vejam bem, essa é a introdução mais simples e acaba sendo a mais comum. Você vai cair no senso comum. A maioria das pessoas começa atualmente, nos dias de hoje, o que não é errado, mas é o senso comum. Se eu estou pensando, se eu estou vendo lá, eu quero fazer uma diferença, determinadas expressões podem não necessitam aparecer no meu texto, mas não está errado se você fizer. Então vocês viram, nós vimos hoje 3 tipos de introdução. Esses elementos estão todos lá na apostila, né? Tudo que vem trabalhando aqui está se baseando na apostila. Na próxima aula nós vamos dar continuidade às introduções e eu vou colocar para vocês lá uma atividade. É importante que vocês, ao fazerem a atividade, me retornem mais, vejam o vídeo, para vocês entenderem qual é a proposta das 3 introduções que foi dada, e mande as dúvidas. Até o nosso próximo encontro. Certamente, breve, estaremos juntos fisicamente.